Salve, salve, povo de Deus! Nós estamos de volta no nosso É Desse Jeito Que Eu Creio. E hoje nós estamos recebendo uma autoridade religiosa, reverendo evangelista da Assembleia de Deus, Valdemar Pinheiro, um grande apresentador, comunicador, e está conosco aqui para nós bater aquele bate-papo. Seja bem-vindo, meu amigo Valdemar Pinheiro, e a paz. A paz do Senhor, evangelista Simão Caleb, como também a todos que estão aí nos assistindo, e dizer a todos que é um privilégio para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus nesse dia de hoje, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Maravilha, Valdemar, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso estúdio, né, no nosso podcast. Graças a Deus a gente desfruta aí de uma amizade de longo tempo, né? E muita gente te conhece, está com saudade, né? Todo o estado de Mato Grosso, Brasil, enfim. Eu quero perguntar aonde e por onde anda Valdemar Pinheiro. Muita gente está querendo saber. Nós estamos de volta, tem 1 ano e 2 meses que nós retornamos à nossa cidade. Tivemos aí por 3 anos e 6 meses fazendo a obra em Juína, e aí nós retornamos após ter feito a obra em Juína, a nossa grande capital, Cuiabá. Maravilha. Valdemar, eu quero começar falando sobre a sua fé. Quando você começou? Primeiro, né? Falando do seu encontro com Jesus, quando você conheceu Jesus? Você nasceu num lar evangélico? Não, enfim, quando se deu esse momento que você conheceu Jesus e você começou a trilhar no caminho da fé? Eu vim de uma família bem idólatra. O meu pai, ele era benzedor. Dia de sexta-feira, muitas pessoas vinham na casa dele, e pessoas vinham de todo lugar. E nasceu no meu coração de eu ser um dia usado, mas não como ele, mas algo diferente. Nasceu, do mais ser menos. Eu tinha a idade de 7 anos e aquilo nasceu dentro de mim. Aí eu comecei a ter sonhos, contar para ele, e foi crescendo. Mas a referência que você tinha era dos seus pais, né? Era dos meus pais. Meus pais... O benzedor, ele é da linhagem católica? Ele era católico. Okay, meu pai era católico, mas morreu crente e salvo na pessoa bendita de Jesus, né? E ele muito conhecido dentro do Mato Grosso, né? Foi bem dizer um dos fundadores aqui, né? Entendeu? Então a gente hoje nós vimos assim que Deus, ele criou situações de uma forma tão suave, que me alcançou, não só eu, como várias pessoas que eram amigo dele também. E qual que era a idade que você tinha na época que você recebeu a mensagem da cruz? Você entendeu a voz do Espírito Santo e você entendeu que era ali no seu lugar? Eu gostava muito, na época, aqui era mata, Pedra 90 era mata, e eu gostava de sair caçando. E eu tinha... Nós estamos falando aí de que, Valdemar? 88, 89, 87? Não, 84. 84, um pouco antes. E tinha um irmão Getúlio, já morreu ele, Getúlio Pancácio. Era o famoso Getulinho? Getulhão. Getulhão. Sim. E eu era lutador de capoeira. Então eu treinava os guris, e nós ia para o mato treinar, né? E ali esse Getúlio encontrou eu na mata, e eu tinha um cabelo de 50 centímetros, né? Era amarrado e eu pintava com pelúcia. Então aí ele começou a pregar para mim. Eu falei assim: vou dar um chumbo nesse camarada aí. Mas eu não tive assim reação. E ele pregou uma palavra para mim e disse para mim que se eu não aceitasse Jesus, eu ia para o inferno. Aí eu fiquei com raiva dele. Fiquei com raiva dele, e para mim não queria ver crente. Eu preferia ver algo errado, mas não queria ver um crente. Então você teve essa fase aí de ter ódio de crente, não querer ver crente? Tive essa fase. Até então... Até porque a verdade, ela confronta, né, Valdemar? Confronta. E foi exatamente o que aconteceu com você. E aí eles foram fazer um culto na casa do meu pai, e eu e meu irmão, nós soltamos foguete nos crentes. Eita, você deu trabalho, hein? Deu trabalho. E a igreja era uma igrejinha de palha na casa do Monicanor. Era mais ou menos 3x4 de barrote, a igrejinha de palha, uma igrejinha pequena. Entendeu? E aí os crentes, aleluia, eu e meu irmão soltamos foguete. Eita.
E tinha um novo convertido por nome de Jairo. E esse homem fez muita coisa de errada, né? E ele saiu atrás de nós caímos dentro de uma fossa e Deus guardou nós dele, que ele era um crente vermelho, né? Mas assim... Estava no processo. Estava no processo que a gente nunca queria ver assim os crentes ali. Mas meu pai estava nascendo uma semente, germinando uma semente ali. E aquilo ali estava trabalhando não só na vida dele, como na minha vida. Na vida de vocês. E a partir de qual momento que você aceitou a Cristo? A minha irmã, essa que morreu com a ferroada de maribondo, eu sonhei, aliás, minha cunhada sonhou que ela matava o marido dela. Nossa. Minha cunhada sonhou, a Benedita. Ela é viva hoje, até hoje. E aí... meu pai mexia com muitas coisas erradas, a nossa família mexia com muita coisa errada. Ela abriu o refrigerante e veio um maribondo. E o maribondo entrou no refrigerante. Aí ela virou o refrigerante na boca, o maribondo ferrou no agudo, matou ela asfixiada 5 minutos. Meu Deus. Aí a voz falou para mim: se você fosse crente, a sua irmã não morria. Entendeu? Aquela voz. A voz falou em áudio? Em áudio. Literal assim? Literalmente falou comigo. Meu Deus, que experiência, hein? Falou assim: se você fosse crente, a sua irmã não morria. Mas mesmo assim eu não queria saber de crente, eu queria saber de nada. E da sua família, quem que foi o primeiro que puxou a fila? Foi você? Fui eu. Foi você. Através de uma enfermidade. Depois que minha irmã morreu, depois que ela partiu, eu vi um alfinete debaixo do solado do meu pé, meu calcanhar. Aí eu fui cavucar e no outro dia eu vi um monte de alfinete. E aquela dor começou e subiu. E apodreceu bem perto da canela e foi subindo. Aí meu pai me levou no hospital. Meu pai me levou no hospital São Paulo, doutor Inilson Miranda. Hospital São Paulo, que tinha ali perto de Jucal. São Paulo, E ali eles drenaram a minha perna e não descobriu o que era. E eu estava internado ao lado do saudoso sargento Jorge Rocha. E o José Amanso era outro sargento. Gostava muito de mim, esse pessoal. E eu estava ao lado dele. E ali naquela situação, e a minha sogra, eu já era casado, a minha sogra crente, pediu oração na igreja. Não era casado, namorava com a filha dela. E aí ela pediu oração na igreja Deus de Amor. E aconteceu que acabou o dinheiro, meu pai me tirou do hospital. Que aí eu estava para morrer em casa, paralítico, não podia andar, a perna atrofiou, né? Devido à dor. E me levaram no ponto-socorro. Aí meia-noite entrou uma senhora totalmente diferente. Ela me deu uma injeção muito grande, nunca vi uma senhora daquele tamanho. Eu caí, eu morri, eu caí dentro do inferno. Caí dentro do inferno, como se fosse todas as pessoas da terra conversando ao mesmo tempo e toda a máquina funcionando ao mesmo tempo. Aí a consciência minha estava viva. Aí eu lembrei da palavra que o irmão falou para mim na mata: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí o Espírito de Deus, por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Entendeu? Então a minha consciência, ela estava viva. Eu me lembrei da palavra que o irmão tinha pregado para mim. Foi a hora que o Espírito Santo conseguiu passar a mensagem e você compreendeu. Aquela mensagem que eu rejeitei, mas na hora ela começou agora a soar dentro de mim. Você estava dentro do pronto-socorro e você passou a entender nesse momento que desde a morte da sua irmã e até outras situações que aconteceu anterior, era o próprio Deus criando situações e trabalhando para te trazer e para usar de uma forma para que não só a minha família, como os demais outros sejam alcançados. Como terminou essa experiência? A experiência dessa, quando eu voltei em si, para mim fazia um segundo. Os pessoal saiu correndo lá eles iam levando eu, não sei se ia levando para uma geladeira, qualquer coisa, porque eu estava morto. Né? E aí, na hora que nós cortamos um pouquinho, na hora que eu falei assim: Senhor, se o Senhor me dá uma oportunidade, eu vou ser crente. Abriu uma portinha e uma luz me puxou, eu voltei no meu corpo. Quando eu voltei no meu corpo, as pessoas saíram correndo de dentro do pronto-socorro. As pessoas saíram correndo. E aí eu já voltei, saí, levantei e fiquei crente. Fiquei crente. Só tem que eu fiquei crente, mas precisava de Deus me libertar de algo. Eu fumava, era tão viciado no cigarro que eu catava bituca na rua. Entendeu? E aí nessa situação eu orando, Deus. Aí eu fui trabalhar num prédio ali entre a Ipiranga e Dom Bosco.
onde o pastor Valmir Farinelli era diácono da igreja. Sim. Tinha uma padaria. E eu comprei um pão e na sacola de pão estava escrito João 3,16. Aí Deus falou para mim: come o pão que eu vou fazer uma obra. Acabei de comer o pão, Jesus me libertou do vício do cigarro. Oh, que bênção, hein? Que maravilha. Entendeu? E aí você começou a servir a Deus, de corpo e alma. Não, e aí você ganhou seus pais para Jesus, não, trouxe a família. A revolta veio depois. Foi muito tempo meu pai vir para a igreja. Revolta por causa que você tinha aceitado a Cristo. Isso, os amigos deles falavam porque eu larguei a religião do meu pai, que eu não podia fazer aquilo, que eu estava contrariando. Até porque esse povo era bem cultural, né? Eles a religião para eles é muito raiz, é muito firme, né? E como se deu, meu irmão, essa caminhada com Deus e o ganho da sua família, né? Porque depois dessa revolta veio aí a visão de Deus para eles também, né? Veio, olha, a minha mãe, por exemplo, a minha irmã, na época aqui do Pedra 90, o Jairo, mas o pastor Heraldo, minha irmã Cacaçula, né? Também morreu, aceitou Jesus, fomos lá, pregamos para ela. O meu irmão Júlio também, você conheceu o Júlio Falcão? Sim, lembro. Também aceitou Jesus. E aí nós fomos ganhando a família. Sim, né? Exatamente, que bênção. Se tiver, deve ter uns 2 ou 3 só, assim, mas quase todos já são evangélicos. Aí a gente vê a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo trabalha. Eu costumo dizer, Valdemar, que nós conseguimos alcançar o ouvido das pessoas, mas o Espírito Santo alcança a alma, o coração. E a obra que ele faz está feito, né? A partir de quando você entendeu que Deus tinha uma obra específica com você no ministério e usando a vossa pessoa com alguns dons que Deus te usa até os dias de hoje, graças a Deus? No ano de 90, evangelista irmão Caleb, Deus me mostrou algo muito forte, e eu vi como se fosse um rebanho de gado estourando, e ninguém conseguia dominar aquele gado, e era muito gado. Aí uma mão me levantou no alto, coloquei a mão, dominei aquele gado, e aí curava aqueles gados. Aí procurei um pastor veterano, muitos anos da Assembleia de Deus, contei para ele. Nós estávamos em construção do grande templo. Ele falou: Deus vai te usar você muito na área do milagre, pessoas vão ser curadas, pode buscar. E aí mudou nosso pastor veio, e aquela chama estava dentro de mim. Quando você fala nosso pastor aí, para o público entender, você congregava aonde? No Pascoal Ramos? Pascoal Ramos. Você lembra o nome do pastor que era e o nome do pastor que chegou? O primeiro pastor nosso lá era o saudoso pastor Manel Borges. Aí depois do pastor Manel Borges, que era o pastor Mamaninho, veio o pastor Nilson Almeida Alves. Ele era presbítero na época. Né? Sim, lembro. Aí depois veio o pastor Agenor Manuel 91. Domingo. Não, pastor Zé Carlos Bilhomes. Aí depois veio o pastor Agenor Manuel Domingo, ele era evangelista. Ele veio de Diamantino, né? Nerilson, tudo era adolescente na época. Exatamente. Tudo da mesma época, né? Tudo da mesma época. E você compreendeu essa visão de imediato ou levou algum tempo para você compreender que era na área de milagres que Deus ia usar você? Eu sabia, evangelista Caleb. Por que eu sabia? Deixa eu explicar para você. Era difícil as pessoas dar oportunidade porque a minha cultura era muito baixa. Sim. Você vê as pessoas, eu toda a vida fui uma pessoa brincalhão, né, pescador, e aí as pessoas não acreditavam. Na época você já cooperava na obra? Já era cooperador? Já era cooperador. Eu falava, né, e aí alguns vaiavam em mim, eu via, eu falava, mas as pessoas não acreditavam, mas eu acreditei. O importante é que eu acreditei. Até porque você ouviu a voz, né? Eu ouvi a voz de Deus e sabia, né, porque estava morto, estava no inferno, a minha alma, e Jesus me trouxe para fazer algo em esse negócio de chamada de Deus, Valdemar, é muito incrível, porque Deus, ele escolhe quem ele quer. Eu lembro de Abraão, né? Gênesis capítulo 12. Abraão, ele vivia dentro de uma cultura idólatra, né? Abraão vivia com seus pais, seu pai Terá e sua família eram idólatras. Era idólatra. Fabricadores de deuses, enfim. Mas ele um dia ouviu uma voz, né? E quem ouviu a voz só foi ele.
Então, eu acredito que nos bastidores, quando Abraão comentava, alguém dizia: Abraão está ficando doido, porque os deuses que nós conhecemos são deuses de estrutura, de barro, de vaso, de ferro. Agora, um Deus que não existe, um Deus que não tem corpo, um Deus somente que fala, né? Um Deus invisível, como que pode, né? Era contra a cultura. Mas Abraão creu contra a esperança, e Abraão saiu. Ele não só creu, como ele obedeceu. Ou seja, então, às vezes as pessoas não compreendem, não entendem, e eles analisam a gente, que é o famoso pré-conceito, que é o conceito firmado de maneira prévia, porque eles não ouviram a voz. Mas Abraão ouviu e Abraão saiu, né? Então acontece todas as vezes que Deus chama alguém, porque Deus chama contra a lógica, não tem jeito, né? Você começava então um ministério de curas e milagres a partir de que ano? Quando se deu o início e quando você entendeu, meu Deus, está começando a cumprir a promessa? Eu me lembro que eu falei para o saudoso pastor Nilson Almeida Alves na inauguração do grande templo. Até então eu fui escolhido como dos 750 seguranças, como guardião da Casa Real dos 25 seguranças. E eu falei para ele: pastor, me dá uma oportunidade. Deus mostrou, ele falou para mim: não, você não é preparado ainda. Entendeu? Mas eu tinha certeza. A chama queimava ela aqui tocava. dentro. Aí eles não me davam oportunidade, eu ia para a praça, dentro dos presídios, dentro dos ônibus. Aí eu entrava no ônibus para pregar, o motorista descia eu do ônibus e eu entrava no outro. Entendeu? Eu comecei a pregar dentro dos ônibus, eu saía correndo, aí eu ia para a praça de madrugada, não tinha horário. Entendeu? E aí ninguém conseguia parar mais, nem eu tentava controlar aquilo, eu não conseguia controlar. Entendeu? Eu sabia que algo diferente estava acontecendo na minha vida. Então, até mesmo a minha família não queria entender. Aí eu pegava, saía de madrugada para evangelizar na rua. De madrugada. Entendeu? Então a chama é algo, não tem como explicar. Não tem como explicar. A chamada de Deus, ela é muito forte. Pô, até então, você voltando aí para Abraão, quando ele estava na casa do seu pai, seu Terá, com seu irmão Naor e Arã, né, que é o pai de Ló. E nós podemos ver aqui que sair de uma terra onde o camarada seu Terá constituiu 4 cidades: Ur, Uruk, Nipu e Lagasse. Ou seja, o homem era muito conhecido dentro de uma cidade que o homem era tão conhecido. Agora tem que largar tudo para ir para uma terra que ele não conhece e nunca viu, obedecendo uma voz de um Deus invisível, né? Isso aí hoje é a mesma coisa de Deus dizer assim: ó, eu vou fazer algo, vou levantar fulano que está morto. As pessoas não conseguem acreditar, mas a gente que sente, que conhece, a gente começa a ver que vai acontecer. Sim. Valdemar, muita gente te conhece das grandes campanhas Agindo Deus, né? Não tem como a gente não lembrar desse momento na sua vida e no seu ministério, que Deus usou você, saudoso evangelista Jean Lopes. Jean Lopes, né? Jean Charles. Isso. Jean Charles e o pastor Credimário Joaquim. Credimário Joaquim. Né? Vocês estavam com o trabalho, eu lembro, na quinta-feira, né? Era segunda e foi para quinta. E foi para quinta, começou na segunda. Enfim, foi um momento auge do ministério, né, de vocês, até que aconteceu o acidente. Os outros 2 pastores faleceram, infelizmente. Mas, enfim, quando deu início a esse momento na sua vida, você já pregava antes, você já era usado por Deus nessa área. Eu acredito que foi a partir daí que se abriu aí as cidades do Mato Grosso, os estados do Brasil e até o exterior, não foi? Através das campanhas? O saudoso pastor Cleidimário, na época, eu estava no Grande Templo, eu fui chamado para dar uma manutenção lá. Mas meu sonho, não importava se pusesse eu num banheiro, eu queria estar ali. Você queria estar inserido no meio. Eu queria estar ali, um banheiro. Aí me chamaram para fazer uma manutençãozinha lá, para ajudar um irmão. Eu fui lá ajudar o irmão pregando no culto, né? O irmão Elias pregando no culto, ele e o pastor Adailto, Adailto Gonçalves, que está em Nova Olímpia, na região noroeste, ele pregando. Aí ele me chamou: jovem, vem cá fazer essa oração. Eu era cooperador, aí eu fui fazer a oração.
Fiz aquela oração assim, parece que tem uma multidão. Aí ele me chamou, falou, fica com nós aqui. Aí eu ia, aí não tinha ninguém, mas ele me dava oportunidade. Ele me dava oportunidade, e aí entrou outras pessoas, e foi encostando eu, mas eu fiquei ali. Encostaram eu, deixaram eu, que chegou outro, não. Aí já tinha umas 10 pessoas, encostaram eu. Aí entrou outro, não deu certo, parece que aqueles outros 2 companheiros desentendeu, e eu fiquei ali. Né? Aí entrou outro. Aí é onde veio o pastor Cleidimário, Joaquim e o evangelista irmão Jean. Aí o doutor Marcos, que é aquele da Comademate, ele era jovem, eu até levava ele de moto para ele estudar, né? Ali no Grande Templo. E aí ele pegou, falou, não, o Valdemar está aí direto, então você vai ficar com nós. Aí eu fiquei ali, ajudando o pastor Cleidimário. Aí já tinha umas 20 pessoas, eu fui ajudando. E não tinha Nazareno, não tinha nada. Eu fui ajudando ele e tal. Meu sonho é estar ali. Ou para levar água, eu queria estar ali. Aí ele me dava 5 minutos. Ó, vou te dar 5 minutos. 5 minutos eu pregava, parece que eu estava pregando 1 hora. Era meu sonho. Eu chegava alegre em casa. Tal. Aí não dormia aquela noite. Né? Estou no grande templo, Deus, estou no grande templo, pregando. Aí um dia Deus me deu uma visão. Deu uma visão que saiu a cachoeira de água, aquela cachoeira caía ali dentro, né? E a multidão dava glória a Deus. Fiquei quieto. Lá. Aí eu fui o diaconato, fui congregar, esse pastor mudou o pastor, e foi o pastor Zé Carlos, antes do pastor Agenor, né? Aí, depois do pastor Agenor é que veio o pastor Zé Carlos, agora que eu lembrei, depois do pastor Agenor que veio o pastor Zé Carlos. Aí o pastor Zé Carlos começou a orar para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Mas ele me fez 3 provas. 3 provas. E essa prova, irmão, hoje, assim, essa prova me ajudou muito. Na hora eu queria fazer rejeição, ele mandou eu comprar uma madeira para colocar, fazer um sanduíche na viga. Eu sei que eu comprei a madeira certa, mas ele falou, essa madeira está errada. Ele mandou eu comprar de novo. Aí eu fui 1,5 km na bicicleta cargueira, eu comprei de novo. Ele falou, está errada de novo, 3 vezes. Era a minha aprovação. Aí ele falou assim, Jesus, se o Senhor quer o teu filho na obra, batiza ele com o Espírito Santo essa semana. Aquela semana Jesus me batizou com o Espírito Santo e com dom de maravilha. Que bênção, hein? Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, com dom de maravilha e com dom de operar milagres. Foi instantâneo. Mas foi instantâneo. Assim, eu saía correndo no meio das 5 crianças, 5 crianças foram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas tocavam em mim e era curada. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, Valdemar, ali no Pascoal Ramos. Pascoal Ramos, culto das crianças. Culto das trabalho de criança. E eu recebi no trabalho das crianças. Entendeu? Foi no trabalho de criança. Naquela época, Jesus batizava muita criança. Batizava. Voltando para os trabalhos da campanha Agindo Deus. Você já era diácono nessa época que você conheceu os pastores? Aí ele me separou em 90 para o diaconato. Ano de 90, ele me levou para o diaconato. E você já interagia com o pastor Cleidimário e o pastor Jean? Aí já estava com o pastor Cleidimário, evangelista, irmão Jean. Não tinha Nazareno, não tinha nada. E eles me dando oportunidade. E aí veio a Nazareno. E aí a Nazareno veio, os trabalhos cresceu. Exatamente. Foram crescendo, os trabalhos foram crescendo. Ampliou, divulgou, né? Enfim. E aí o Jean e o Cleidimário, eu já fiquei assim meio tenso, né? Porque Deus usava muito o Jean. O Jean falou assim um dia, falou, aqui tem 10 irmãos. Tem um irmão aqui que engoliu um parafuso. Você vai vomitar o parafuso agora. Não, eu achei impossível aquilo. Eu parei assim e falei, Senhor, de repente a pessoa vomitou o parafuso enferrujado. Olha aí. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Aí eu falei, eu já vi Deus usar muito aquele homem. Eu falei, Deus. Aí o Cleidimário vai, chama uma mulher. E a mulher só tinha um seio. Ele chamou. Irmã, vem cá. Deus me disse que está desenvolvendo um seio para a senhora agora. E eu parei, eu vi os 2 seios na irmã, né? Eu parei assim, tal. De repente a mulher, cresceu, que era um pano, tipo uma prótese, cresceu, nasceu assim. Falei, meu Deus do céu, então eu não sou crente, não. Você está entendendo? Então as coisas foram surgindo de uma forma assim, que parece que tudo que eu estava buscando, eu tinha que buscar muito mais ainda. Aí eu comecei para a oração. Comecei a jejuar, orar o dia todo, ficar trancado 2 dias. Então nessa época você não era usado ainda em operação de maravilha? Você tinha o dom, mas Deus estava lapidando o dom de você. Lapidando, né? Porque esses homens foram referência para você. Foram referência. E aquilo ali, para mim, eu aprendi com eles. Aprendi com eles porque eles eram homens que viviam para Deus. Viviam para Deus até então que... Cleidimário, chegou um rapaz com uma úlcera para morrer. Ele falou para o camarada, pega 3 folhas de manga e ferve lá, que você não vai morrer.
Olha aí. O cara foi lá, pegou as 3 folhas de manga, ferveu e bebeu. Olha aí. E aí eu vendo aquilo, eu não tinha uma experiência igual eles ainda, né? Mas eu sabia que eu tinha o dom, Deus me mostrava paralítico levantando cadeira de roda. E aí surgiu uma agenda para mim em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que a agenda deles estava lotada. Surgiu uma agenda para mim em Campo Grande. E naquela época vocês também, um atendia a agenda do outro. Atendia a agenda do outro. Né? Como eles eram muito requisitados, enfim. Isso. Você foi para Campo Grande. Fui para Campo Grande e aí fui atender essa agenda. Aí eu preguei ali na Silva Regina, na Calói. Aí o pastor Ivaldo, vice-presidente, pastor Dionísio, estava para os Estados Unidos, me convidou para pregar na tarde da benção. E convidou e falou: pessoal, traga o paralítico, que tem um homem de Deus que ora e Jesus levanta o paralítico. Rapaz, isso em Campo Grande. Isso, aquilo para mim, eu fiquei tremendo. Falei, meu Deus do céu, eu senti medo, eu vou ser sincero, eu senti medo. A gente é humano, né? Senti medo, e aí eu fui para o culto. Quando eu cheguei, meu irmão, não tinha lugar na igreja de gente. Que você sabe que naquele tempo eu falava que vinha um homem de Deus, principalmente de Mato Grosso, aí eu fui. E aí, rapaz, estou pregando, e eles trouxeram uma paralítica, colocaram bem na minha frente, lá na Vila Tarumá, cujo pastor era o vice-presidente, pastor Ivaldo. E o presidente era o pastor Dionísio Ivaldo, na Vila Tarumá. E trouxeram essa paralítica, 21 anos na cadeira de roda. Colocaram a mulher na minha frente. Aí a família toda falaram para mim assim: nós viemos aqui porque nós queremos que nossa mãe seja curada. E, irmão, eu vou falar uma coisa, me deu um frio na barriga, eu não sei se eu ia embora do culto, e aí eu fui pregar, preguei, tá, ora para um que tem dor de cabeça, eu falei, eu vou orar no púlpito, escondi atrás do púlpito para orar, para ver se a mulher ia embora, a família ia embora, porque até então eu não tinha assim, exercitado a fé de uma altura, tão, como se posso dizer, de uma altura tão forte, que eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer. E aí eu dobrei o joelho, e o pastor bateu no meu ombro: olha, a irmã quer que você ora. Aí eu fui lá, eu fiz aquela oração mixada: Senhor Deus, despede a tua filha. Fiz aquela oração, sabe? Aí o Senhor falou comigo: seu covarde. Falou comigo desse jeito, eu olhei para um lado, dobrei o joelho. O Senhor falou: seu covarde. Falou comigo: eu te chamei você para fazer o que eu mando. Por que temes? Aí eu acordei assim, como se fosse, eu estava dormindo. Acordei, chamei 2 irmãs: irmã, levanta essa senhora aí. Ela não pode. Falei: levanta ela. Levantou ela. Quando levantou, aí falei assim: olha para mim. Ela não pode, manda ela olhar. Ela foi olhando assim devagarzinho assim. As irmãs já queriam soltar, que pensou que estava possessa de espírito perturbador, né? E aí ela levantou assim, eu falei: anda. Ela começou a andar, e você escutava o estralo dos ossos, ela começou a andar. Ela foi ficando perfeita, andou. Rapaz, Deus tomou a igreja. Tomou a igreja. Isso foi numa tarde, na Vila Tarumá. A família inteira, mais de 20 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Essa foi a primeira experiência sua. A primeira sua experiência minha. Com curas divinas, né? Com cura divina. Assim, aí eu fiz aqui, rapaz, para trazer mais, animei. E aí você se encheu de fé. Aí pronto, aquela fé, ela foi alimentada naquele dia. É como se diz, você tem medo, o medo, mesmo que você seja um homem de Deus, você teme, você tem medo, você é carne. Que bênção. Você está entendendo? Aí aquela mulher levantou, aí eu estava numa prova, trocaram os 4 pneus do meu carro, me deram 2 democratas, sapato, terno, o Bendino estava comigo, Francisco Bendino. Ele estava comigo, isso aí pronto, a agenda abriu. E Deus foi abrindo, aí foi glorificado, né? Foi abrindo. Agora, mas vamos falar de perdas? Vamos lá. Rapaz, eu lembro de 2 experiências que você passou, quero que você fale sobre elas. Primeiro, que para a gente ser usado por Deus, às vezes Deus requer alguma coisa, né? A renúncia. Você perdeu um filho, né? Nesse processo. E depois eu quero que você fale também da despedida desses 2 homens de Deus que serviram de experiência para você. Como que se deu essa época que você perdeu um filho? Assim, você entende que foi algo que Deus estava também trabalhando, lapidando, e, enfim, depois, hoje, muitos anos, você entende que foi um plano de Deus, um agir de Deus para te usar na obra? Foi um trabalhar de Deus, porque o Isaelzinho, eu gostava muito do Isael,
Eu chegava, eu cantava, ele me entendia, com 5 meses ele me entendia. Sim. Israel, assim. Até então, o Israel, ele nasceu na mesma data que nasceu o seu irmão Dudu, que tem 32 anos hoje. Exatamente. Entendeu? Quando a sua mãe, Marcelinai, foi para o hospital ganhar o Dudu, também a mãe do meu filho. Exatamente. Teria 32 anos. Então, assim, eu amava muito Israel. Como foi esse processo? Esse processo de perda. Primeiro foi assim, Deus estava trabalhando na minha vida, Deus já tinha falado, né? Até porque acredito que existia algumas arrastas ainda, né? Existia algo a ser lapidado. Não tem coisa para mover o homem e a mulher do que não ser a menina dos olhos, que são os filhos. Meu filho mais velho, João Paulo, por exemplo, ele foi acometido, deu um problema sério, ele ficou 3 meses com a colostomia para fora. E aí deu infecção generalizada. O médico disse que não tinha como, fechou ele, mandou para morrer em casa. Aí eu pedi para o pastor Agenor que orasse, né? E o pastor Agenor orou, Deus curou o meu filho. Deus curou João Paulo. Aí a menina vai pro hospital com broncomia, 30 dias com o pulmão adrenado. Aí sai a menina, entra o Israel. Aí o Israel veio a óbito e eu não tinha o dinheiro para tirar o corpo. Emprestei naquela época 100 cruzeiros para fazer o culto fúnebre, enterrar. E uma das coisas assim, irmão Caleb, que muito me marcou hoje, e eu vejo assim também como Jesus na cruz, só estava a mãe, e ele disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. No cemitério, quando fomos levar o corpo do nosso filho, só estava eu, o coveiro e o pastor Neiron. Ele era diácono na época. Sim. E uma palavra que eu falei, fiz igual o Jó, lá dentro do cemitério, na hora de enterrar o meu filho Israel. Eu falei: o Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. E glorifiquei a Deus, vim para casa. E aí fui para o culto à noite. Você ainda teve forças para ir para o culto? Culto à noite. A camisa que eu usava, ela era amarrada de arame, né? E eu não tinha dinheiro assim para... Eu tenho uma admiração demais, Waldemar, por pessoas que passam por processos tão dolorosos e ainda tem forças para servir a Deus, cara. Eu tinha uma camisa, eu comprei no brechó, e ela não tinha botão, amarrava com arame. E o sapato era um que o meu cunhado me deu, um Ferracini. Eu serrei ele, e eu estava no culto à noite. E o pregador que estava pregando olhou para mim lá atrás, eu com a camisa toda amarrotada ali, tinha acabado de sair do enterro do teu filho. E ele falou: fica de pé. E quando você está passando por esse processo, as pessoas de perda, né? As pessoas olham para a gente e acham que você está em falta com Deus. Exatamente. Se esquece que Deus nos conhece. Eu sempre costumo dizer nos meus sermões assim, que no meio de 2 milhões de sementinhas, Deus permitiu você vir. Sim. Por um propósito, por um projeto. E tudo coopera para o bem, segundo escreveu o apóstolo Paulo, né? Tudo, inclusive essas situações, né? E aí ele mandou: levanta, fica de pé. Quando eu fiquei de pé, alguém na plataforma hoje vai revelar o pecado dele, porque acontecendo tanta coisa. Sim, sim. O mais velho saiu do hospital, a menina também, agora o outro morreu. Não, camarada, o pensamento que vem é esse. Uma prova atrás da outra. Entendeu? A pessoa, o pré-julgamento a pessoa faz, isso é óbvio. E aí mandou ele ficar de pé e chamou eu para frente. E disse: homem, falo contigo nessa noite, coloca um ponto final na sua prova. Meu Deus. Vou eu te levantar na terra. Tu voarás em asa de aço. E o primeiro voo seu será internacional. Pregarás em todos os cantos. Te usarei para levantar paralítico, curar cego, restaurar lar. Porque tu passaste a prova que eu permiti você passar. Olha aí. E te digo que a partir de hoje está selado o que eu tenho contigo. Aí eu não era batizado com o Espírito Santo, voltando um pouco para trás, não era batizado com o Espírito Santo. E algum dos irmãos me chamou atrás: não, a profecia não foi com você, não. Você nem batizado com o Espírito Santo você é, rapaz. Você vê, né, rapaz?
Como que é? Não é com você, rapaz. Você que é isso? Você vem na frente oferecido. Eu lembro daquele texto, Valdemar, que Marcos capítulo 2, né? Quando pegaram aquele paralítico, 4 amigos pegaram aquele paralítico. Lá pro versículo 2, versículo 3, aproximadamente, diz assim: e eles não conseguiam chegar por causa da multidão. E eu costumo pregar e dizer que a multidão é a multiplicação de vozes. Não tem uma voz definida na multidão. A multidão apresenta opiniões e sugestões. Isso. Né? Um fala, não, é por aqui, outro fala, não, é para cá, enfim. O paralítico não conseguia chegar até a casa por causa da multidão. Esse é o retrato da multidão. Sempre jogando você para baixo. Jogando para baixo. E aí, naquela situação ali, evangelista Moncaleb, eu peguei, falei assim, é verdade, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Peguei, coloquei as 3 crianças na carriola, que eu levava 1,5 km, meus filhos na carriola para a igreja. Você está entendendo? 1,5 km eu levava numa carriola. Exatamente. Entendeu? Quando chovia, eu tapava ele, mas eu levava para a igreja, levei meus filhos para a igreja. Aí eu saí, o irmão, não, rapaz, que isso? Nem batizado, o camarada passou na frente e eu saí, peguei. Aí eu vou passando no ponto de ônibus, escutei, terra! No ponto de ônibus. Aí veio um rapaz correndo com o pé só, botou a mão no meu ombro, no ponto de ônibus. Homem, eu falei contigo lá dentro e falo aqui fora, a tua prova terminou. Pronto, confirmou. Para não ter dúvida. Não, quem sabia que aquele homem estava no ponto de ônibus, rapaz? Entendeu? Quer dizer, Deus estava, irmão, Deus estava me levando a uma dimensão para com ele, que nem fez com Abraão. É por aqui. Não importa o que vai vir, é por aqui. Me segue que vai dar certo. Me acompanha que o negócio vai dar certo. E ele falou, tu voarás em asas de aço e o primeiro voo seu será internacional. Moncaleb, eu cheguei em casa com aquela carriola, eu não quis jantar naquele dia. Você chegou transbordando. Não, eu não era realmente batizado com o Espírito Santo. A minha casa era uma peça 3x3. Só tinha uma portinha e um vitrô basculante e o guarda-roupa era um fio, a geladeira era do vizinho. Então, eu não tinha... então, as pessoas visavam assim, como que um camarada desse pode ter uma chamada de Deus? Como que Deus pode ter falado com uma pessoa desse jeito? Sim. Você está entendendo? Essa discriminação em termos de valores, hoje, nós vivemos numa sociedade que tem muitas pessoas anônimas que tem muito de Deus para dar. Exatamente. Mas ela se sente aquilo que as pessoas se falam. Ela se entrega aquilo que as pessoas se falam. E as pessoas agora dizem, não, realmente fulano falou a verdade. Você está entendendo? Até porque ela se compara com a realidade que ela está vivendo. É lógico. E as cartas, ela vêm de acordo a posição que você está. Exatamente. E aí eu saí dali, né? Passou um ano, o irmão chegou de mim na igreja. E aí, irmão? Cadê a obra missionária? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos eu já tinha aparelho celular. 5 anos. 6 anos eu recebi uma ligação internacional. Eu estava na casa do irmão João Marcelo. Você conheceu o João Marcelo? Sim, conheci. Na casa do irmão João Marcelo. Mas nessa época você já pregava? Já estava pregando. E aí já era presbítero da igreja, né? Você vê que passou 6 anos a ligação. Aí ligaram, eu quero completar o cavalo de mar. Eu desliguei, porque falei, trote, desliguei. Aquela hora aqueles motorolão grandão assim. Aí ligou de novo. Aí eu falei pro irmão Marcelo, tem um camarada ligando para mim aí. Aí o irmão Marcelo atendeu, né? E ele labrava um pouco o espanhol. Aí ele falou, não, eu quero convidar o Valdemar para ligar na Europa, na Grécia, em Antenas. E aí eu peguei assim, falei, não estou acreditando. Aí agendou 9 meses para mim ir para a Europa. Aí fui tirar o passaporte, porque Deus falou para mim que o primeiro voo eu seria aí internacional. Aí eu então você já começou grande. Porque Deus falou, Deus tinha falado para mim que eu voaria em asas de aço. O primeiro voo meu seria internacional. Exatamente. E aí me convidaram para pregar no CPA. Eu fui pregar no CPA. E aí eu vi a Mabia, falei, mãe, eu vi os dentes da senhora clareando, abre a boca. Calma aí. Vamos lá. Aí, desse momento que você pregou fora do país... Não, eu vou chegar lá. Eu quero saber do momento que você pregou fora do país até o momento em que você começou o trabalho do Agindo Deus no Grande Tempo.
Tá, aqui, posso resumir essa parte aqui? Sim, claro. Aí, fui pregar no CPA, a Mabia recebeu 12 dentes de ouro. Que foi um espanto, todo mundo. Aí, as agendas minhas, aí pronto, o negócio arrebentou para todo lado. O pessoal queria, porque todo mundo estava vendo que era uma coisa extraordinária, de onde operar maravilha, e as pessoas, tumor, e um rapaz, nós oramos por ele, ele saiu um pedaço de ferro desse tamanho do corpo, assim, saiu, nós oramos, e o pedaço de ferro voou fora. Então isso aí foi trazendo nós mais perto das agendas e as pessoas mais perto da bênção. Desse momento que você começou a pregar, já tinha as campanhas Agindo Deus? Já tinha a campanha Agindo Deus. Já tinha a campanha Agindo Deus. Das campanhas Agindo Deus, eu lembro do momento em que vocês estavam pregando muito, 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 e Deus usando, né? São coisas inexplicáveis, né? Primeiro, até que Deus não se explica, né? Tem uma música que fala sobre isso. Então, se a gente for procurar lógica para entender milagre, estudos teológicos, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Que Deus faz, Ele faz e pronto, acabou. Agora, o outro grande baque foi a perca do pastor Cleidimário Joaquim e do evangelista Jean. Eles, né, em uma viagem, chegando perto de Água Boa, eles bateram o carro. A campanha de Deus estava muito excelente, enfim. Eu quero que você fale desse momento. Como você recebeu a notícia, onde você estava, e eu lembro que era o ano de 2007, onde você estava, e se você chegou a pensar que tinha acabado tudo. Primeiramente, Deus tinha me dado uma visão e dado outra para o saudoso pastor Cleidimário. O pastor Cleidimário Joaquim, ele teve uma revelação. Sim. Que viajava ele e o seu companheiro, e nessa viagem morriam os dois. E ele pediu oração na igreja. Eu lembro. Pediu oração na igreja, que orasse por ele, que ele ia fazer uma viagem, e ele batia a caminhonete, mas não era ele, era o companheiro dele que está dirigindo. E eu tive um sonho naquela semana, que o pastor Cleidimário dirigindo um ônibus, e o evangelista Jean no box de cobrador, e eu na lateral, auxiliando. E aí ele chegou na curva do S, na Serra São Vicente, ele falou: Valdemar, até aqui nós vai, pega no volante. Aí eu falei: mas minha habilitação não é para motorista, mas pega no volante. Quando eu peguei no volante, os dois desapareceram. Meu Deus. Os dois desapareceram, eu engatei a marcha. Quando engatei a marcha, o povo gritou: glória a Deus, eu acordei. Isso foi um sonho? É um sonho. Aí eu fui orar a Deus, orando a Deus, isso aí tudo dentro da semana. Sim, você chegou a contar para eles? Não contei, porque eu fiquei pensativo, né? Porque hoje, antigamente, hoje é fácil, a pessoa tem uma revelação. Antigamente as pessoas já pensavam outro lado, não sabia a reação que ele ia reagir. Aí eu tive uma revelação. O pastor Sebastião chegou naquela ponte da Sérgio Moto, né? Não tinha aquela ponte. O pastor Sebastião chegou naquela ponte de Sérgio Moto. Não, já tinha. Ele falou assim: eu preciso de um homem para fazer uma grande obra para Deus aqui na terra. Aí reuniu a fila dos pastores, veio o pastor de Vazia Grande e reuniu tudo ali. E aí fez a fila e falou: essa aliança aqui era uma aliança grossa, né, bem grossa assim. Ela, por exemplo, podia pôr minha mão, que não cabia, era uma aliança muito grossa, a borda dela era muito grossa. Ele falou: aonde essa aliança servir, esse homem vai fazer uma grande obra para Deus aqui na terra, no Brasil. Ele falou, e todos os cantos, essa aliança será a marca dele com Deus. Sim. Aí eu fui entrar na fila, os irmãos me tiraram da fila. Os irmãos me tiraram da fila. Não, você não pode ficar na fila. Aí, e ele passou a aliança e foi passando o dedo de todo mundo. Aí veio da Vazia Grande, veio de todo lugar, a aliança passou o dedo de todo mundo. E de repente o último irmão jogou a aliança, e a aliança caiu e fundou na areia. E ele ficou com a mão para trás. Eu cavuquei, peguei aquela aliançona, quando eu coloquei no meu dedo, ela apertou automaticamente. Por isso que eu gosto de usar sempre uma aliança grossa. Apertou automaticamente. Aí um veio com facão, com machado, falou: vamos cortar o dedo dele para tirar. O pastor Sebastião falou: não, eu dei oportunidade para vocês tudo. E nós fomos para o culto à tarde. O nosso culto era à tarde, na segunda-feira.
Mas não era a segunda ainda. Segunda. Aí vai, Deus usa o saudoso pastor Noede, lá de Campo Nápoles. Sim. E virou para ele e falou assim: prepara a mobília, porque tu irás mudar de país e não voltarás a este mais. Essa profecia foi para quem? Para o pastor Cledimário. Pastor Cledimário. Isso na segunda-feira. Ok, sim. Segunda-feira. Aí o Jean falou: eu vou contar uma mensagem aqui. Deus mandou contar que aqui tem um irmão magrinho, ele vai assumir um grande prêmio. Aí o Jean contou, falou: irmãos, era 2 rapazes de uma cidade, e esses 2 tinham condições de ganhar a bicicleta. E era 2 irmãos, e esses 2 irmãos correu e ganhou a bicicleta. Só tem que o irmão magrinho não desistiu, vinha, e aqueles 2 irmãos não pôde receber a bicicleta, porque eles eram de outro país e a bicicleta ficou para o magrinho. Aí o goiano vem e fala para mim: Deus vai levar os 2 e você vai assumir o trabalho. Eu sabia, porque Deus tinha me mostrado, eu sabia. Aí o pastor Cledimário me chamou após o culto, na segunda-feira. Ele até tinha caído, cortado o supercílio, né? Ele falou: irmão Valdemar, eu vou viajar com o Jean. Você não para, não. Não para o agindo Deus, não. Tá? Nós já sonhamos, mas não vai ter mais nada, não. Porque nós vamos com o nosso carro. Mas se alguma coisa acontecer, você não para, não. Ele falou com essas palavras? Com essas palavras. E nós era muito comunicativo, né? Nós abraçávamos um outro. Sim, sim. Nós tinha aquela liberdade um com o outro. Quando um pregava, 2 ficavam orando. Quando um estava falando, o outro ficava orando. Nós abraçávamos um outro, colocava comida na boca do outro. Era uma família, né? Era uma família bem vivida. Também um elo muito divino, né? Muito divino, espiritual. Porque era difícil. Só quem é sensível mesmo para poder ter um entendimento de uma dimensão tão profunda dessa, né? Um dia até Isso na segunda-feira que aconteceu isso. Na segunda-feira. Aí ele despediu de mim, conversou comigo, ele me abraçou e falou para mim: você não para. Valdemar não para por nada. Você sabia que algo poderia acontecer, mas você não tinha como seria, né? E ele pegou, me abraçou, despediu de mim e eles saíram na quarta-feira. Na quarta. Quando foi 9 horas da noite, eu recebi a notícia. Meu Deus. Que eles sofreram um grave acidente de automobilística e os 2 veio a óbito. Eu lembro, abalou a cidade. Abalou o Brasil em geral, até então, que não tinha capela para velar o corpo. Não tinha. Foi levado para o grande templo. Deu mais de 40 mil pessoas. Deu muita gente. Eu estava lá. Eu e meu pai estavam lá na E eu fiquei na lateral, não sei se você percebeu, da família. Sim. E aí eu não quis mais, porque deu uma tristeza dentro de mim, sabe? Você chegou a duvidar? Não, eu fiquei triste porque eles cuidavam de mim, né? Sim, até porque foram os seus maiores exemplos, né? Hoje, dentro da mensagem pregada e também dentro dos dons, né? Ele cuidava tanto de mim que ele chegava assim para mim e ligava: meu filho, como é que tá a despensa? Ele arrancava naquela época assim, 100 conto, me dava 200. Chegava em casa, surtia minha geladeira, o que eu precisava. Olha aí. E quando ele veio a óbito, e a notícia chegou, a mesa foi para a reunião com todos os pastores. E aí levaram a notícia que eu não estava em Cuiabá, que eu estava viajando, e eu não pude entrar na sala, do jeito da revelação. Da jeito da revelação. Entrar na sala. E aí vai decidir quem vai ficar no trabalho. Pastor fulano, pastor cicrano, eu fora. E o pastor Sebastião aguardando a segunda ordem de Deus. Aí o pastor Sebastião perguntou: o evangelista irmão Valdemar está aí? Não, ele está viajando. E eu estava lá fora, mas não deixaram eu entrar. Aí ele falou assim: então depois do almoço nós vamos resolver. Depois do almoço. Aí ele me viu lá fora: você está aí, tá? Aí ele contou: Deus te mostrou alguma coisa? Eu contei as 2 visões para ele. Não, então você vai ser o líder. Pronto. Acabou. Fechar. Valdemar, vamos caminhar para o fim, né? Rapaz, vou ter que trazer você aqui de novo. Tem mais coisinha. Valdemar, fala para nós. Hoje nós vivemos em uma época, né? Você é usado por Deus muito na questão dos dons de curar, dom de operação de maravilha. Eu já estive no trabalho que você ministrou, né? Também temos outros homens de Deus, né? Como o pastor Paulo Roberto, enfim, pastor Moisés, pastor Moisés. Exatamente, que são inspiração. Mas hoje a gente quase não vê pessoas usadas nessa área, né? Inclusive foi nessa época que surgiu aí os cultos de curas e libertação.
Eu queria que você falasse sobre os dons de curar. Por que nós estamos vendo tão pouco a questão de Deus usar pessoas nessa área, nesse momento? Nós estamos vivendo essa era hoje, essa fase monótona hoje, porque as pessoas se apegam muito hoje no que tem. Sim. Se você tem um recurso... É uma valorização do material. Do material. De coisas. Se você tem um recurso, ele vai ao recurso. Agora, quem não tem um recurso, ele vai em busca da fé. Uhum. E se esquecendo que o recurso, ele acaba, mas a fé não. Ela traz o crescimento. Uhum. Ela traz a mudança. Já teve caso, por exemplo, vou contar essa experiência aqui, que tem muita coisa. Eu fui pregar em Paranatinga, pastor Arlindo. Pastor Arlindo. É até bom a gente ressaltar o nome do pastor, que era o pastor presidente de Paranatinga. E trouxeram uma senhora de Rondonópolis, a sogra do evangelista irmão Roberto. E eu orei por ela, caiu, não podia comer gordura. Falei, pode dar de tudo para ela, mulher curada. E aí a menininha, a netinha, viu a avó sendo curada. O pai dela vai sair, tinha um filhote de cachorro, passou em cima do cachorro. E o cachorro ficou arrebentado. E o Bendino estava comigo também. Ela falou, tio, o senhor orou para Jesus curar minha avó? Eu creio que se o senhor orar para o cachorro... Eu peguei, orei para o cachorro saiu andando. Rapaz, é forte. O cachorro saiu andando. E aí, não parou por aí. Uhum. E aí, à noite, no culto de avivamento, veio 5 pessoas da igreja católica. Uhum. E Jesus batizou os 5 católicos, o Espírito Santo. De manhã chegou o padre da igreja, por nome de Moisés, lá em Paranatinga. Uhum. O padre disse para mim assim, pastor, eu estou com 5 fiéis, está falando uma língua bonita, eu quero falar também, na sala da casa pastoral. Eu botei a mão na cabeça do padre e Jesus batizou ele com o Espírito Deus Santo. Batizou o padre. Com o Espírito Santo, dentro da sala do pastor Arlindo, da casa pastoral. Valdemar, rapaz, é muita experiência, né? Vamos nos despedir. Eu quero que você fale sobre o programa Agindo Deus, que hoje é na Rádio Adorai. Qual o dia que você está ao vivo para as pessoas poderem acompanhar você? Nós estamos todos os sábados, das 10 ao meio-dia, na Rádio Adorai, 106.9. Todos os sábados, as pessoas podem ligar ali pelo YouTube, pelo nosso Facebook. E quem quiser encontrar você, Facebook, Valdemar Pinheiro, oficial. São 10 Facebook, né? Meu Deus. São 10 Facebook. Pra quê? É porque vai enchendo, a gente vai trocando, né? Vai enchendo o Instagram. Tá no YouTube também? Tem YouTube também, tem canal no YouTube, né? A gente agradece você, Valdemar. Amém. Né? É uma alegria estar recebendo você. Agradece você por ter vindo aqui. O nosso é desse jeito que eu creio. Que Deus continue te usando grandemente, tá? E quem quiser encontrar Valdemar Pinheiro, vai nas redes sociais que ele vai estar lá e você vai poder aí acompanhar os milagres e grandes obras que Deus tem feito. Obrigado, Valdemar Pinheiro. Obrigado, Dalmir Ferreira. Obrigado você que está nos acompanhando. Compartilha o nosso vídeo, tá? Compartilha, comenta, assina o sininho para poder aparecer para você toda vez que a gente colocar o nosso programa no ar, e que Deus continue abençoando a todos vocês. É desse jeito que eu creio que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.